Meus amigos, segue o líder. O Flamengo está encantando a todos. A mídia está ficando de boca aberta com o futebol do Flamengo, mesmo com seus desfalques. Ficou interessado, quer saber todas essas notícias do Flamengo, até mesmo a saída do Gabigol e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Objetivo de abrir vantagem na ponta da tabela, enquanto o time mineiro lutava para se manter entre os 6 primeiros. O rubro-negro saiu na frente em jogada que começou com Gerson. O volante avançou livre e encontrou Pedro. O camisa 9 mandou no canto direito de Anderson. É o artilheiro do Brasileirão com 6 gols. A Raposa cresceu no jogo. No fim do primeiro tempo, o meia Matheus Pereira deixou tudo igual. O camisa 10 chutou colocado de fora da área. O time de Minas ensaiou uma pressão nos minutos finais da primeira etapa, mas o jogo foi para o intervalo empatado. Anderson começou o segundo tempo salvando o Cruzeiro. Gerson tocou na saída do goleiro depois de erro de Matheus Pereira. Bruno Henrique também chegou com perigo. Os visitantes começaram a ter espaços e arriscaram com Matheus Pereira e Lucas Silva. O momento do Cruzeiro era melhor, mas Gerson acabou sendo derrubado por William. Falta perigosa. Luiz Araújo foi para a cobrança e Fabrício Bruno, de cabeça, colocou o Flamengo novamente em vantagem. É a lei do ex fazendo efeito, já que o zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro. O Fla passou a apostar nas jogadas aéreas, dessa forma Davi Luiz tentou o terceiro. No fim do jogo, Braulio sinalizou pênalti nessa disputa entre Robert e Ayrton Lucas. Mas o árbitro revisou o lance no VAR e anulou a penalidade e o cartão amarelo. O Cruzeiro ainda tentou o empate, mas ficou nisso. 2-1. A equipe de Fernando Seabra saiu do G6. Líder absoluto do Brasileirão. Com 27 pontos, o Flamengo volta a campo na quarta-feira para enfrentar mais uma equipe de Belo Horizonte. Dessa vez, o Atlético Mineiro na Arena MRV. Para essa partida, Tite deve contar com o retorno do volante Eric Pulgar, já que o Chile foi eliminado da Copa América. Gabigol deve seguir fora. Aliás, ainda não se tem certeza de que o jogador vai voltar a vestir a camisa do Flamengo. Está numa alçada superior, né, da diretoria. O próprio empresário do atleta se manifestou publicamente, né, que existe uma possibilidade de transferência. Então, a nossa alçada, nós trabalhamos com os atletas que estão à disposição. O atacante ficou fora da lista de relacionados contra o Cruzeiro, afastado pela diretoria por conta das declarações do próprio empresário. O agente admite trabalhar para facilitar a saída de Gabigol do Flamengo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo, tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. A partir de hoje, Gabigol pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Essa última proposta na minha cabeça foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Bom, ir contra o Flamengo é um problema, porque é um time bem estruturado, não sofre com tantos problemas financeiros, tem uma condição ideal para negociar. E se o Flamengo quiser, ele pode endurecer com o Gabigol. Ano que vem, pelo que a gente percebeu nas palavras do Marco Braz, é aquela história. Já se ele quiser jogar no outro time, se ele quiser aceitar outra proposta, mas agora só se tiver dinheiro para ele sair, porque você não vai deixar um concorrente com uma munição como o Gabigol. Ô Loirão, e tem mais, né? Assim, o Gabigol é tão... Como é que, né? A gente fala no futebol largo, né? Tem muita sorte, né? E nesse caso não tem muita sorte porque o Flamengo tá líder do Campeonato Brasileiro, jogando um bom futebol. O cara da posição dele, que é o Pedro, enfim, é o principal jogador desse
desse sistema ofensivo, porque se a situação é diferente, Flamengo mal, a torcida ia pedir Gabigol, e aquela cobrança da imprensa para ele jogar e tudo mais, e aumentar essa responsabilidade da gestão do Flamengo em fazer a renovação e aceitar o que o Gabigol pede, porque pelo que a gente está sabendo, foi 1 ano de contrato oferecido, ele recusou, ele quer 2 anos de contrato, só que a fase do Flamengo está tão boa, como eu falei antes, líder do campeonato, o torcedor não está tendo saudades, se pode dizer assim, do Gabigol, aí a situação dele fica mais delicada. Bom, agora a gente vai saber mais sobre esse problema todo. Gabigol fica ou não fica no Flamengo? Quais são as propostas que chegaram? O que está acontecendo neste momento? E o Igor Dorileu, nosso repórter lá no Rio de Janeiro, está na Gávea para trazer esses detalhes. Igor, para você, bom dia. Que coisa, o torcedor também fica apreensivo para saber se o Gabigol continua, se vai seguir no Flamengo ou se tem alguma proposta muito boa por ele. Vai, ser Flamengo é muito bom. Bom dia, Renata, Denilson, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, essa novela envolvendo o Gabigol, ele ficou de fora dessa partida de ontem contra o Cruzeiro, como a gente viu. O que já está definido é que ele não vai viajar para a partida da próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O atacante que tem contrato somente até o fim da temporada com o Flamengo. Então, a partir de hoje, já pode assinar um pré-contrato com outro clube, mas a gente sabe que o empresário dele vem tentando costurar uma saída já nessa janela de transferências. A gente viu também que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, parou na zona mista do Maracanã para dar explicações sobre esse caso do Gabigol. Explicou porque ele não vem sendo relacionado para não completar a 7ª partida e assim ficar impedido de atuar por outra equipe na Série A, e disse que até agora o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, mas que só vai liberar o atleta em caso de uma compensação financeira. Lembrando que o Gabigol vem atuando graças a um efeito suspensivo. Ele que foi punido por tentativa de fraude de exame antidoping e ainda vai ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte. Pode ser suspenso até abril do ano que vem. Esse, inclusive, foi um dos motivos que fez o Flamengo se afastar de uma renovação com ele, um dos motivos extracampo. O fato dele ter sido fotografado vestindo a camisa do Corinthians também foi um outro fator. E, inclusive, a gente sabe que o Corinthians é um dos interessados na contratação do atleta, além do Corinthians. O Palmeiras, o Santos e o Grêmio buscaram informações sobre o jogador, mas até agora nenhuma proposta chegou ao Flamengo. Outro clube que vinha sendo ligado ao Gabigol era o Cruzeiro, mas ontem no Maracanã o CEO do clube, do time mineiro, Alexandre Matos, garantiu que o Cruzeiro não vai fazer proposta por ele. Bom, Renata, vamos aguardar então os próximos capítulos dessa novela, mas o que está cada vez mais claro é que o ciclo do Gabigol no Flamengo está realmente chegando ao fim. Volto com vocês. Obrigada, Igor. Que coisa, né? Uma história linda que não vai se apagar. O que ele já fez pelo Flamengo, os títulos que conquistou, o Gabigol é um dos jogadores mais importantes nessa vida longeva do Mengão. Agora, o que eu quero falar com você é sobre o jogo, porque enquanto o imbróglio Gabigol permanece em alta, o Pedro está em alta dentro de campo, chegou a 24 gols na temporada, é um cara diferenciado que quando tem a oportunidade, ou ele faz os gols ou ele dá assistência. A gente viu que o outro gol do Flamengo foi do Fabrício Bruno, lei do ex. Muita gente não lembra, mas ele também jogou, fez a base do Cruzeiro, não é? Sim. Então, 2-1 diante de uma equipe que está começando a incomodar. Os mineiros estão com um bom futebol. Bom futebol. Até surpresa ver o Cruzeiro na posição que está, jogando o futebol que está jogando. Time mais leve. Esse Willian lateral, para mim, acho que é o melhor lateral até esse momento do Campeonato Brasileiro. Acho que era do Inter. Que era do Inter, que ele machucou, teve uma lesão, ficou um bom tempo sem jogar, mas ele vive um momento muito bom. Me arrisco dizer que é o melhor lateral hoje do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, muito regular, o que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, provavelmente nessa fase do Cruzeiro. É um time que se expõe muito, né? Porque tem essa característica, o Verón dá essa velocidade, esse meia Matheus Pereira também é um jogador muito bom e foi um dos melhores da rodada, Leirão. E o Matheus Pereira, não sei se por enquanto não é candidato a craque do campeonato, hein? Porque tá jogando muita bola. Antes de falar de antemão, é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido
de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta. O Flamengo vai, porque o Maracanã estava lotado, a imagem do Pedro também ali na arquibancada e também, claro, dentro de campo. Primeiro cumprimentando os jogadores e depois marcando, não é, Mari? Esse bandeirão aí foi uma atitude dos torcedores nas redes sociais, de uma torcedora, que ela pediu uma votação para qual o Pedro gostaria mais da imagem. E o Pedro respondeu falando, que vocês escolherem, eu tô feliz, nação, e fizeram com as duas fotos. Fez as duas. Isso. Eu gostei da reverência. Bem legal, né? E aí o Pedro deu essa bela assistência pro Luiz Araújo, que bateu por cima do gol, Mari Pereira. Ela. Você vê. Pois é. O Flamengo ontem com o Pedro, Luiz Araújo, Gerson, mais uma vez, o adversário com mais posse e o Flamengo com uma efetividade melhor. Jogadaça do Gerson também na recuperação e o passe para o Pedro abrir o placar. O curioso é que ela começa com o erro do Matheus Pereira, que jogou muita bola, o segundo tempo acho que caiu, mas que jogou muita bola e vai fazer o gol de empate daqui a pouco, daqui a pouquinho não. Agora. Exatamente. A jogada ali com o Lucas Silva, né? Ele tromba ali com o Gerson e aí na sequência ele bate de fora da área o Matheus Pereira e vence o Rossi 1-1. Joga e joga e joga. Como tá jogando bola. Ele tinha dado um passe de letra muito bonito, enfim. O Cruzeiro empata com o Flamengo e foi melhor por um certo momento ali na reta final do jogo. Parecia estar ali, a gente vê até as finalizações chegando, mas aí no momento que o Cruzeiro estava até melhor, o Flamengo consegue fazer o gol que garante a vitória, né, Mari Pereira? Pois é, empurrado pela torcida, nesse momento, aproveitando a boa fase dos jogadores também, o Cruzeiro elevou o nível da partida. Sim. Foi um bom jogo. O Bruno Henrique chutando de fora da área e a bola passando perto do gol do Cruzeiro e a gente vai ver aí que na sequência tem lance então do Cruzeiro e a batida pra fora, depois o Gabriel Veron dá assistência justamente pro Matheus Pereira. Que aí se enrola no pé direito dele, o pé direito não é o forte, né, mesmo assim ele não se omite, bate, mas não bateu bem, e aí o gol. Que foi quase com a mão, né, esse cruzamento certinho pra movimentação do Fabrício Bruno. Lei do ex, né, Fabrício Bruno teve passagem há algum tempo já. No início da carreira, né, na base. O Braulio marcou esse pênalti no campo, né, Mari? Virou, né? Ficou louco. Aí depois, claro, na revisão do VAR, aí sim o pênalti, então, desmarcado. E de fato não foi, né, Mari Pereira? Não foi pênalti. A gente ouve, então, personagens, tanto do lado do Cruzeiro quanto do lado do Flamengo. 2-1 lá no Maracanã para o rubro-negro. Começar pensando estrategicamente para os jogos importantes que a gente tem, mas curti um pouquinho de uma vitória importante, merecida, num grande segundo tempo. Começou muito bem, fez 20 minutos, 25, não sei o tempo exato, muito bem. Aí sentiu o gol. Talvez tenha sido uma primeira, segunda finalização Sim, segunda finalização. Sentiu o gol. Aí eu falei no intervalo de calma, maturidade no sentido de um processo todo, inclusive de consciência nossa, dos nossos conceitos, das nossas ideias. Com a palavra Tite e Fernando Seabra, a gente vai para os números da partida. Flamengo 2, Cruzeiro 1. O Cruzeiro teve mais posse de bola e mais finalizações, e finalizações certas. Já o Flamengo teve mais ações na área rival, o Cruzeiro mais escanteios e o Flamengo desarmou mais, 24-17, e saiu com 2 gols. Vamos então para o Rio de Janeiro. O Pedro Henrique Torres está conosco. O Flamengo volta a pontuar no Campeonato Brasileiro. É um momento difícil, não é, Pedro? Com muitos desfalques, mas mesmo assim o Flamengo pontua e volta à liderança da competição. Pedro. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você. Um beijo para Mari Spinelli, também para Mari Pereira. Abraço para o Marra. Mantém a liderança da competição, mas voltou a pontuar, como você disse, depois da derrota para o Juventude. Essa boa vitória aí sobre o Cruzeiro, 2-1, um jogo importante, jogo difícil, porque o Flamengo segue bastante desfalcado aí por conta das convocações, as lesões também que atrapalham, como a do Cebolinha, especialmente ali pelo setor esquerdo do ataque. Mas o Flamengo conseguiu essa vitória aí, enfim, fez um bom jogo até, né, dentro das possibilidades ali do que tem nesse momento. Os desfalques são muito pesados, mas está sendo carregado ali em parte, em alguns momentos pela torcida, mas a torcida ontem buzinou bastante, por exemplo, né, no ouvido do garoto, do Lohano, no primeiro tempo, ele acabou saindo no intervalo,
mas o Flamengo conseguiu contar com Pedro mais uma vez, 24 gols em jogos oficiais nesta temporada, 26 se contar os 2 nos amistosos nos Estados Unidos no início do ano, e aí depois teve o Fabrício Bruno, sofreu o gol do Matheus Pereira, mas saiu com essa vitória de 2-1 muito importante e mostra como o mental da equipe está muito forte. O Flamengo de fato está com uma mentalidade muito forte para liderar o Campeonato Brasileiro. Dá aquele alívio e também não traz tanto burburinho em relação à competitividade da equipe depois desse caso do Gabigol, que foi uma ausência que preencheu ontem no Maracanã. Se falou bastante sobre Gabigol depois do jogo, a vitória do Flamengo, mas o Flamengo líder sobre Gabigol, a gente fala mais daqui a pouquinho, não esteve entre os relacionados, não vai estar por um tempinho até definir a sua vida. Bruno, Mari. Valeu, Pedro. A gente fala bastante do Gabigol. O Flamengo líder, assim, de maneira isolada, né? Sim. Pontuando e conseguindo abrir uma certa vantagem ali, né? Teremos o assunto Gabigol daqui a pouco. O Flamengo escalando. Pra mim tá parecendo uma morrebinha. Que dificuldade, tá ganhando tudo. É verdade. Criaram uma montanha, um Everest, enfim. Vai para essa nova fase do Cruzeiro depois aí nesse segundo semestre. O Pedro e a Vicky voltam ainda no Sport Center pra gente falar mais também de Gabigol. Os destaques do Flamengo durante a Copa América. O Gerson, com 1 gol e 2 assistências, acho que mais também do que os números, a atuação, né, o contexto dele nos jogos. O Luiz Araújo com 2 gols e 3 assistências. E o Pedro, que é chover no molhado, 3 gols e 3 assistências. Eles atuaram nas 6 partidas no período. Me chama muito a atenção o Gerson, né? Porque o Gerson é aquele cara que sai como um deus, né, do Flamengo. Ele volta com a expectativa do mesmo deus e não foi. E aos poucos a gente tem visto esse Gerson, que é muito influente no jogo, sendo muito influente com a camisa do Flamengo, Marra. Sim, e o interessante é que a gente não conseguiu ver juntos, bem, em momentos bons, Gerson e De La Cruz. É verdade. Muitas vezes a gente vê o De La Cruz cresceu, nossa, como ele assumiu a responsabilidade de conduzir o time desde lá de trás. Não tinha o Gerson, estava fora. E aí o Gerson assume a bronca e vai muito bem. E esses 2 jogadores jogam no mesmo time. Que a folha de pagamento é do Flamengo. Então acho que o Flamengo ainda vai crescer bastante na competição e hoje já é o líder de forma isolada do Campeonato Brasileiro. Pedro, que aparece ali. Gente, o Pedro deve ser hoje, eu posso estar esquecendo de alguém, Pedro deve ser o jogador mais importante do futebol brasileiro, né? Aqui. O melhor atacante, pelo menos, ele é. É incrível como ele é. O melhor atacante que já responde muito pelo que é o que a gente aqui no Brasil gosta de futebol, né? Ele vai bater 50 gols no ano, se mantiver essa média, né? E a gente tá agora, exatamente no meio do ano, e ele não para de fazer gol. Não para. E ele cresce tecnicamente, a gente tá vendo ali o lance, né, dele tentando dar uma assistência, né, pro Luiz Araújo, um toquezinho de primeira. O lance do gol é a presença dele, porque muito jogador ali dá uma penteada, tal. Ele não, ele sabe a passada que ele tá, ele sabe onde tá o Anderson. Parece que ele dá até um pulinho assim na caminhada, né, para chegar na hora certa. Pra chegar perfeito na bola, né? Inteiro na bola. É incrível como esse cara tá sobrando no futebol brasileiro, né? E assim, mas me chama a atenção, Mário, o Luiz Araújo. Porque como a Mari Spinelli falou, o Gerson ele já estava bem, não estava? Tá. Já estava. Melhorou, concordo que melhorou. Sim. O Pedro faz gol desde o começo, desde que nasceu. Provavelmente. E o Luiz Araújo era quem tinha perdido espaço no time e voltou. E ele tem sido importante também. Eu ia destacar ele também. E é curioso porque, assim, o Tite, ele tenta... ele até que insiste um pouco algumas partidas com o Luiz Araújo de um lado, né, e o Cebolinha do outro, nessa intenção de ter os, entre aspas, 2 pontas para utilizar muito esse corredor, os 2, né, de cada lado. E aí, depois, uma outra configuração, enfim, o Luiz Araújo ele acaba perdendo espaço. Mas, para mim, é muito marcante a partida que ele entra contra o Amazonas, que o Flamengo venceu de 1-0, o jogo da volta, que o jogo estava de uma lentidão absurda, o Flamengo pouco produzia, pouco acelerava a partida, e a entrada do Luiz Araújo dá isso para o jogo. Ele entra no minuto 68, o gol do Pedro sai 10 minutos depois, assim, e ele entra, já tem uma finalização, ele dá um outro ritmo para a partida, e ele não diminui esse ritmo, entrando como reserva ou entrando como titular. Ele é o jogador dessa arrancada, ele dá muitas opções para o Flamengo,
Só que daí ele entra também numa rotação de que vários jogadores estão se destacando no momento, né? Então o coletivo do Flamengo fica muito forte. Nitidamente, assim, dá pra notar que a média de altura do Flamengo e do Cruzeiro era diferente. Verdade. Até quem tava no estádio, eu tava vendo ontem alguns jornalistas publicando que era notório, assim. Claro que não sei exatamente quando você pega ali a fita métrica qual que é essa diferença. Mas que o Flamengo tem aproveitado muito a bola parada, não foi só contra o Cruzeiro. Contra o Bahia, o gol do Davi Luiz. Não. Ontem o Fabrício... E assim, teve logo em sequência aquela jogadinha do Fabrício Bruno pro Davi Luiz dentro da área, parecendo futebol. E essa jogadinha acontece com o Léo Pereira, acontece com outros jogadores rodando. O cruzamento do Luiz Araújo, que é na medida que é até um balãozinho, né? Parece, o Fabrício Bruno se movimentando certinho pro gol, depois uma bola do Fabrício Bruno jogando pra área pro Davi Luiz dar de cabeça. Tem sido também... Foi muito alto. Foi muito alto. E essa foi uma tabela de cabeça. Isso, dentro da área, assim. Então, dá pra ver que... Por exemplo, contra o Bahia, que a coisa não aconteceu pelo chão, mas o Flamengo tem encontrado essas saídas que isso, obviamente, é treinado, Marlon. Sim, obviamente. E é uma característica do trabalho do dia a dia do Tite, né? Faz isso muito bem feito. Até mesmo o gol, aquele gol que a gente viu recentemente... Tanto jogo, né? Do Guilherme Arana pela Copa Libertadores contra o Caracas, no escanteio baixo, e que a gente mostrou aqui um gol do Stones, do City contra o Liverpool. O Flamengo já havia feito também, só que do outro lado, com o Léo Ortiz. No início, há algum tempo. Com o Léo Ortiz, eu acho. Então, é um trabalho muito bem feito e dá muito resultado. Porque você pensa assim, isso é frufru, você trabalhar, jogada de bola parada. Cara, jogada de bola parada... Você ganha jogos. Claro. E outra, você muda o panorama de uma partida. E outro dia, quando o Flamengo sofreu um gol assim, o Tite falou, acontece, o Matheus, não, a gente tem que melhorar. Isso. Que é quem treina, né, esse tipo de jogada. Agora, o Marra falou do nome que talvez reflita exatamente o porquê do Flamengo estar na liderança, que é o Léo Ortiz. Por quê? Não só pela maneira como o Flamengo contratou jogadores e tem o elenco, mas como o Tite sabe montar, encontra soluções para a equipe, mesmo com tantos problemas, porque ele tem muitos problemas. Sim. Mas mesmo assim, você vê, o Léo Ortiz, ele coloca em uma posição que não era que qualquer um imaginaria. E até aproveitando o pessoal da base, não só o Lohan, mas o Verton, que entrou ontem, entrou bem, não foi? Bem. Sim. Acho que a comissão tem muito mérito nessa liderança, não tem, Mari? Claro que tem. E o Flamengo, ele tem mérito em buscar essa comissão, porque outros treinadores com qualidade também, falando desse Flamengo, né, até do recorte do Jorge Jesus para cá, já tentaram algumas coisas e quando você tem alguém do tamanho do Tite dessa comissão, você vende a ideia, né? Assim, o jogador, ele tá experimentando isso com um dos melhores também. Então, a direção do Flamengo tem muito mérito em ter buscado o Tite, em ter, enfim, toda a comissão dele que tem essa capacidade, e ele encontrando alternativas e também abrindo mão, né, até de questões ali que para ele era tão importante, enfim, de jogo, ele entendendo o momento do Flamengo com as ausências de Copa América, enfim. Então é mérito do Tite e dos jogadores também. Só uma coisa assim que às vezes fica parecendo, né, assim, falando do Flamengo. A gente sabe que tem outros clubes que estão muito desfalcados. Sim. A questão toda, e tem outros clubes que estão sofrendo. O Flamengo perdeu muitos jogadores para a Copa América. Sim, é uma realidade de outros clubes também. A questão que merece um ponto de observação é: o Flamengo sabia que isso ia acontecer e se antecipou. Se movimentou. O Flamengo aumentou um elenco que talvez em outras situações não fosse necessário aumentar. E mesmo assim está sofrendo com isso ainda. E mesmo assim está sofrendo, só que sofre menos porque contratou antes. É verdade. Planejamento, né? Ô Mari, você que é uma pensadora e que entende a cabeça do torcedor. A gente está no ar, Bruno. Não, mas eu posso fazer esse elogio para Mariana? A cara. Por que a torcida do Flamengo não cobra mais o futebol como cobrava? Porque, por exemplo, o Flamengo foi campeão com o Ceni, com o Dorival, mas tinha sempre a cobrança do time do Jesus, que a Mari Pereira lembrou. Nesse mês não teve essa cobrança. Por quê? Eu, na minha... Pensadora, já diria. Não, mas agora falando sério, eu acho que tem alguma coisa a ver com como o jogo se apresenta. Eu não sei explicar se parece ser algo de
de intensidade, mas não é aquela intensidade que faz 5, 6, 7 gols. Parece ser uma coisa assim, um Flamengo que acelera. Tinha jogos do Flamengo que parecia que os caras não estavam correndo. Era desesperador. Com o próprio Tite, né? Com o próprio... O jogo contra o Amazonas, o primeiro. A bola ia, voltava. O torcedor dentro do estádio, ele falava, gente, não vai ter uma oportunidade. Eu acho que esse Flamengo, mesmo que ele não amasse, porque teve um momento do jogo que o Cruzeiro foi muito bem e deu um calor danado, o Flamengo, de repente, ele acelerava uma bola, chegava no ataque, chutava uma bola cruzada. Como foi com o Bahia também, né? Dava a sensação de que a coisa estava andando. O time estava querendo. Eu acho que para além da intensidade do jogo, é a postura dos jogadores também, né? É um momento crucial para esses atletas que o Tite tem utilizado, principalmente os reservas, mostrarem serviço. Então, assim, não é a certeza de que, por exemplo, o Lohan vai ter muitas oportunidades depois como titular, com a volta do Arrascaeta, por exemplo. Assim. O Léo Ortiz, com a volta do Pulgar, depois que tudo se reorganiza no Flamengo, entre aspas, né? Então, assim, acho que o momento também desses jogadores mostrarem serviço, eles estão aproveitando. E é o Flamengo com intensidade, esses jogadores com intensidade, e não precisa amassar. O jogo, ele se torna interessante. Sim. O Flamengo está competindo. E da mesma maneira que eu acho que o torcedor rubro-negro tem a consciência de que após esse período o time vai ficar mais forte. Pois é, meus amigos, tá aí tudo sobre o Flamengo, né, de hoje. Tem aí essa treta aí, agora virou treta, né, entre Marcos Braz ali e o Gabigol. O Marcos Braz foi pra cima, falou a verdade, tem que ser remunerado, senão vai ficar no Flamengo, e se não chegar em um acordo, vai ficar na casinha, tá certo? Até o final do ano. Então, tem que decidir aí se vai querer um ano de contrato e tudo que o Flamengo ofereceu para permanecer no time e continuar jogando, treinando, ou se vai querer esperar para sair no final do ano. E aí, meus amigos, se esperar por aí, vai ter que ficar na casinha, tá certo? Aqui é Flamengo, aqui não tem essa história de eu quero ficar, eu quero 2 anos. Aqui quem impõe, ele não está no momento de impor nada dentro do Flamengo. Lógico, o que ele ganhou, o que ele fez dentro do Flamengo, todo mundo agradece, tá certo? Muito obrigado por ter ajudado o Flamengo a ter ganho tudo que ganhou aí na época que ele estava jogando. Mas agora, filhote, acabou-se, tá? Tem que passar, tem que sair, ou permanece no Flamengo nas condições que a diretoria quer, ou se não, vai embora, né? O Flamengo tem que ser remunerado. Se não remunerar, vai sair no final do ano, vai ficar na casinha durante 6 meses ali, sem jogar, só treinando. Você sabe que ele já passou por isso, né? Sabe que é ruim não ter um ritmo de jogo. Mas aí a escolha é dele, né? Ele tem que escolher. E o Flamengo ontem venceu, o Cruzeiro venceu muito bem, venceu por 2-1. Fabrício Bruno ali fez o gol da vitória, né? O Pedro sem comentários. Ainda bem que não levaram o Pedro, né, para a seleção brasileira. Permaneceu aqui no Brasil, tá fazendo o que sabe de melhor, que é ser artilheiro, né? O cara decide jogos pro Flamengo, não é de hoje. E vocês gostaram da partida de ontem no time do Flamengo? Gostaram da atuação do time? O que é que vocês têm a falar sobre isso aqui? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!